Volta ao Gênesis, vamos hoje falar sobre o capítulo 37. Iremos meditar nesta passagem, iremos meditar na passagem por inteiro, todo o capítulo 37, mas a princípio iremos ler do verso 2 até o verso 11. Então, Gênesis 37. A princípio, leremos do verso 2 ao verso 11. Leia comigo, acompanhe onde quer que você esteja. Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodearam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Santo Deus, graças rendemos ao Senhor. Louvamos o teu nome pelo privilégio de poder prestar culto ao Senhor. Louvamos o teu nome, ó Pai, pela oportunidade de ter louvado ao Senhor com cânticos espirituais, e fomos edificados através dos louvores. Glorificamos o teu nome agora porque abrimos a tua palavra. Lemos, ó Pai, um trecho dela e carecemos do Espírito Santo do Senhor. Carecemos da iluminação do Senhor para expor a tua palavra, para compreender a tua palavra. Ah, Pai, trabalha em nós e através de nós, ó Pai, na exposição da tua palavra. Ó Deus, abra nossos corações, ó Pai, mude nossas atitudes errôneas, nos conforme à tua imagem, nos conforme à tua palavra. Te peço assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um poema cujo autoria aí há controvérsias, mas esse poema, Pegadas na Areia, conta uma história de alguém que teve um sonho, que caminhava na praia, na areia da praia com o Senhor. Nessa caminhada junto ao Senhor, ele pôde ver cenas da sua vida espelhadas no céu. E ao olhar as cenas espelhadas no céu da sua vida e ao olhar para a areia,
ele pôde perceber que durante as cenas espelhadas ali no céu, havia 2 pares de pegadas. Ao passar as cenas e já chegar ao seu final, quando as cenas eram de dificuldades, quando as cenas eram cenas mais difíceis que aquele sonhador havia vivido, ele olha, volta os seus olhos novamente para a areia e ele percebe um par de pegadas só. E aí ele questiona: Senhor, o Senhor me prometeu que ao entregar minha vida a Ti, o Senhor nunca me abandonaria. E agora eu percebo que nos momentos mais difíceis da minha história, havia somente as minhas pegadas, havia somente um par de pegadas ali. O Senhor então diz para aquele homem: nesses momentos mais difíceis da sua história, foi exatamente nesse instante que eu te carreguei nos meus braços. Essa história, ela reflete bem o cenário da nossa vida. Quão são os momentos, não são pouco os momentos em que nós nos encontramos assim, com situações adversas, passando por provações, e aí muitas das vezes nós também somos acometidos desse sentimento de solidão, de achar que nós estamos caminhando sozinhos, de achar que Deus não está na nossa história, de achar então que nós estamos numa carreira autônoma aqui nessa vida. O texto que nós acabamos de ler descreve também o início da provação de José. Apesar do versículo inicial dizendo que é a vida de Jacó, de fato, aqui vai espelhar, vai explanar a família de Jacó. E agora José aparece na história e parece agora já tomando a preeminência dessa história. José era um jovem temente a Deus, mas que estava passando por grande provação. E eu acredito que em algum momento dessas provações, José teve essa indagação: será que Deus ainda continua aqui? Será que Deus ainda está comigo nessas provações? Se nós olharmos o capítulo 37, apesar de ter lido até o verso 11, se nós lermos todo o capítulo, nós não vamos ver o escrito Yahvé, o Elohim, nós não vamos ver escrito Senhor, não vamos ver escrito Deus, nós não vamos olhar, está escrito Jeová, nós não vamos estar percebendo uma frase do tipo "e falou Deus", nós não vamos perceber uma frase dizendo "e Deus fez assim". E se tivermos uma percepção distorcida dessa constatação, iremos concordar com esse pensamento errôneo de que Deus não estava aqui neste momento, talvez um dos momentos mais difíceis da história de José, esse jovem temente a Deus, José. Mas eu quero te afirmar, neste momento, que independente das provações, independente das circunstâncias, Deus continua presente e atuante na história. E hoje nós vamos meditar aqui como que Deus ele age silenciosamente na provação de José. E nós vamos ver isso em 3 momentos. O primeiro momento que nós vamos observar essa atuação, essa ação silenciosa de Deus na provação de José, é que Deus ele age trazendo à memória aquilo que pode dar esperança. O primeiro movimento que nós vamos ver, o primeiro momento aqui, é Deus agindo, trazendo a José à memória aquilo que pode dar a ele esperança. Queremos ver isso do verso 2 ao verso 11. Mas antes de vermos essa ação de Deus, nós vamos analisar um pouco sobre essa provação que José estava enfrentando. E essa provação que José estava enfrentando era aí no seio da sua família. Nós estamos hoje no último domingo do mês de maio, e o mês de maio a gente comemora o Dia da Família. E é uma boa pedida agora olhar para essa família
tão disfuncional de José, olhar para essa família aqui, que existe um casamento polígamo, Jacó é casado aqui praticamente com 4 mulheres, 2 esposas, 2 concubinas, ao qual ele teve filho com todas elas, e nós vemos essa família um tanto conturbada. E às vezes a gente faz tantas comparações da nossa família com a família do vizinho, e às vezes nós buscamos essa perfeição na nossa família, não encontramos e idealizamos uma perfeição na família do nosso próximo. Isso muitas vezes causa uma insatisfação, causa também uma desistência da família. O mês de maio, o mês da família, é o mês de sermos encorajados a não desistir da nossa família. Há quem diga que nós vivemos aí na pós-modernidade, onde os relacionamentos eles são líquidos, aonde não há solidez nos relacionamentos, aonde se não está bom, então deixo para cá, eu desisto aqui e inicio outro. Há o tempo do descartável, se não presta mais eu lanço fora e compro um outro. E essa ideia, essa ideologia tem sido absorvida pela sociedade, absorvida pela família. Então nós hoje vamos olhar para essa família de Jacó, onde José está inserido, e não vamos nos conformar com a imperfeição da nossa família, mas vamos ser encorajados a não desistir dela, porque nós vamos ver aqui que Deus não desistiu da família de Jacó. Então, qual é a aprovação que José aqui passava? José passava uma aprovação aqui numa rivalidade com os irmãos. José aqui, ele tinha dos irmãos um grande ódio. E aqui o texto apresenta aqui os motivos pelos quais os irmãos de José o odiavam. Nós vemos aqui no primeiro momento, onde há esse destaque, é no verso 2, que diz que os irmãos o odiavam porque ele trazia más notícias dos irmãos. José era jovem, 17 anos, como o texto diz, e ele ia apacentar ali o rebanho com seus irmãos, mas de uma forma de menor aprendiz, mais para aprender. E ali os irmãos de José faziam atrocidades, faziam barbaridades, não sabemos o certo quais eram essas atividades, mas o que podemos afirmar é que eram atividades más, de más conduta. E José então trazia essas notícias direto para o pai. Nós vemos aqui como que os irmãos de José o viam. E aí depende do contexto que você está inserido, a gente pode afirmar que os irmãos de José o viam como um delator, como um dedo duro talvez, ou depende do contexto, se tiver um X9. A verdade era essa a concepção dos irmãos de José para com ele. E isso gerou ódio no coração deles contra a vida de José. E nós podemos refletir um pouco sobre esse confronto daqueles que pecam contra nós. Há quem diga que José levava para o seu pai essas notícias porque ele não tinha autonomia, ele não tinha idade suficiente para confrontar os seus irmãos. Talvez aquele contexto pedia essa atitude. Mas nós, trazendo para o nosso contexto hoje, nós podemos aprender algumas coisas aqui, e a Bíblia nos ensina e nos mostra os passos para então buscarmos uma reconciliação com o nosso irmão que pecou contra nós. Nós temos aí as orientações do próprio Senhor, em Mateus capítulo 18, do verso 15 em diante, chamando e detalhando os passos a passo, o passo a passo aí dessa busca pela reconciliação. Esse confrontar o pecado do irmão é necessário. Esse confronto do pecado do irmão é saudável e deve sempre buscar uma reconciliação, uma pacificação. E as orientações do Senhor Jesus não receber receber algo negativo do irmão e sair espalhando para todos. A orientação é você ir até ele e
com um coração de paz, com o intuito de buscar uma pacificação. E nós vemos, se isso não adiantar, ainda existe outro passo. Você busca uma pessoa idônea que pode intermediar ali essa pacificação. E aí no terceiro momento, no contexto da igreja, é então assim levado aí no nosso contexto presbiteriano para o conselho. Então nós vemos que há essa orientação, essa determinação de resolver os conflitos. Os conflitos eles devem ser resolvidos. E quantos conflitos não existem depois da queda do pecado? Uma relação de irmãos que deveria ser das mais estreitas, desde o início, após a queda, nós vemos o primeiro homicídio sendo praticado de um irmão matando, assassinando o outro irmão. E nós vemos que o pecado ele conturbou as relações, conturbou também a relação entre irmãos, trazendo grande rivalidade. E essas rivalidades, essas tensões nos nossos relacionamentos interpessoais, eles têm e devem ser tratados o quanto antes. Em Efésios, Paulo fala para a gente não pôr sobre a nossa ira, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que ele está dizendo é que isso tem que ser tratado o mais rápido possível, não tem que deixar passar o tempo cura, como diz aí, não. Deve ser resolvido e resolvido da melhor forma possível. Mas nós notamos aqui que esse problema, esse ódio, essa diferença entre os irmãos de José para com a pessoa dele foi acontecendo de forma progressiva. E foi tomando maiores proporções gradativamente, uma vez que não foi tratado. Nós vemos aí um segundo motivo, que é porque o seu pai, Jacó, amava mais a José do que todos os outros irmãos. E não satisfeito com isso, ele deixava isso muito claro. Inclusive fazendo uma roupa diferenciada para o seu irmão, para o seu filho, para ele se destacar no meio dos outros irmãos. Esta roupa era uma roupa que era vestida por filhos de reis, era uma roupa colorida, uma roupa que destacava e que mostrava claramente a sua preferência por José. Nós vemos aqui Jacó repetindo pecados. Jacó ele viveu em um contexto onde havia predileções. E nós percebemos que Jacó ele era o alvo dessa predileção. Jacó era o predileto da sua mãe, Esaú, seu irmão, o predileto do seu pai. E isso culminou, nós meditamos nisso semanas atrás, isso culminou aí em um ódio tremendo, isso culminou aí numa rivalidade tremenda, isso culminou na fuga de Jacó para não perder a vida. Ele fugiu de casa ameaçado de morte pelo seu irmão por causa aí desse início aí de predileção. Então nós vemos agora Jacó sendo um pai omisso e sendo um pai que repete pecados. Por que Jacó é omisso? Porque os sinais desse ódio dos irmãos, ele começava a ser evidenciado. O primeiro sinal, a primeira evidência desse ódio dos irmãos contra José foi exatamente na comunicação. O texto diz aí que não havia mais um diálogo pacífico entre os irmãos. A comunicação ela foi afetada em primeira instância. A comunicação, houve ruídos de comunicação. Já não havia uma pacificação na comunicação, mas a comunicação era sempre grosseira, era sempre violenta. E se nós analisarmos o cenário da violência no Brasil, nós percebemos que o grande índice de violência, ele é feito em casa, no lar, no seio da família. E normalmente também ele se inicia com uma violência verbal. E que de muitas vezes ela se torna tão violenta, tão agressiva e deixa marcas tão profundas como uma violência física. E em alguns momentos até marcas mais profundas do que uma violência ainda física. Então, a primeira evidência aqui desse ódio dos irmãos contra José foi exatamente na comunicação. Então, podemos parar aqui e fazer uma reavaliação da nossa família. Se estamos aqui
analisando a ação de Deus na provação de José, mas também temos a oportunidade de fazer um paralelo dessa família tão conturbada com a nossa família. E também poder meditar, poder analisar, poder reavaliar a comunicação que nós temos mantido entre irmãos, nossa relação com a nossa comunicação que nós temos mantido como família. Então nós vemos que isso era evidenciado. Jacó, o pai da família, era omisso diante dessa situação, e isso foi progredindo. Uma terceira causa apresentada aqui pelo qual os irmãos odiavam José, eles odiavam ele também por causa de seus sonhos. Os sonhos contados por José aqui, que espelhava e refletia numa dominação, numa suposição com relação a eles, os incomodaram muito. José tinha sonhos e que refletiam numa liderança sobre os irmãos. E esses sonhos causou inveja ali nos irmãos, e os irmãos então mal podiam lidar com isso. Então nós notamos também aqui uma falta de maturidade de José. Talvez pela idade, José não conseguia expressar os seus sonhos de uma forma coesa, de uma forma pacífica, de uma forma a evitar os conflitos. Uma vez que ele percebia a recusa da aceitação desses sonhos pelos irmãos, ele necessitava talvez de uma maturidade maior no comunicar os seus sonhos. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos o sonho correto, nós temos a motivação correta, mas ao expor isso, nós temos que ter essa maturidade de expor os nossos sonhos de uma forma para trazer uma edificação e não para causar mais confusão. Mas a verdade é que na transmissão também de José causava aí essa revolta dos seus irmãos. Mas diante dessa provação, diante desse primeiro momento aqui que nós refletimos, da provação que José passava, da recusa numa boa comunicação dos seus irmãos, do ódio que os irmãos alimentavam contra ele, nós perguntamos: onde está Deus nessa provação? E nós vamos perceber que Deus está agindo nessa provação de José, trazendo a ele à memória aquilo que lhe pode dar esperança. E Deus faz isso através exatamente do conteúdo do sonho de José. Nós vemos que ao longo da história alguns personagens foram encorajados por Deus também, ao lembrar, ao trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, nos últimos momentos da sua vida, preso e já ali diante de uma iminente degola, sentindo frio, só ele ainda consegue fazer um resumo da sua vida e pontuar essas provações como um verdadeiro combate. E ele então diz ali: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí o que traz esperança, a ele diante de todas essas provações que ele viveu? Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, o que nós aprendemos aqui com essa ação de Deus, trazendo à memória aquilo que traz esperança, Deus traz à memória de José exatamente a recompensa da aprovação dessa prova que ele está. Então nós somos aqui agora, nos chama a atenção que agora que ao entrar numa prova, a estar diante de uma aprovação, o intuito de estar na aprovação é ser aprovado, e existe uma recompensa graciosa da parte de Deus para nós, assim que formos aprovados.
Nós vemos que Tiago também diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, em vários momentos, Deus nos traz a memória, nos resgata a memória que esta provação, ela vale a pena. Ela vale a pena porque o intuito dela é nos fazer pessoas melhores. O intuito dela é nos moldar. O intuito dela é nos conformar à imagem de Cristo. Então nós vemos que em vários momentos nós temos esse destaque. Temos também um profeta em Lamentações também externando todas as angústias do seu coração, externando todo o momento difícil que ele vivia. E ainda assim, a solução dele foi trazer à memória o que lhe trazia esperança. E ele pôde contemplar, então, as misericórdias infinitas do Senhor. Ele pôde contemplar a bondade de Deus. Ele pôde contemplar, então, que esse Deus bondoso atua na nossa aprovação com o foco de nos aprovar e nos recompensar graciosamente. Deus, então, neste primeiro momento, agiu na aprovação de José, trazendo à memória dele aquilo que lhe podia trazer esperança, mostrando para ele nesse sonho que a aprovação dessas provas que ele estava passando iria o colocar numa posição de liderança, aonde ele abençoaria todo o povo de Deus, aonde ele seria o instrumento abençoador do povo de Deus. Um segundo momento que nós percebemos a ação de Deus na provação de José é na preservação. Nós vemos aqui agora Deus agindo, preservando José com graça. Olha aí o verso 12 em diante. Leia comigo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se seus irmãos estão bem, e o rebanho, e trazem-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi ele a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais sobre ele, Isso disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Então nós vemos aqui agora a segunda ação de Deus nesta provação de José. E nós vemos também agora a progressividade agora do ódio dos irmãos de José contra ele também. Se no primeiro momento a reação desse ódio, a reação dessa diferença, a reação dessa desavença foi ruídos na comunicação, agressão na comunicação, nós vemos agora eles arquitetando um plano para tirar a vida do próprio irmão. Vemos que o pecado, quando não é tratado, ele vai tomando dimensões maiores. Parece que vai virando uma bola de neve. E o seu pai continua omisso diante da situação. Vemos aqui agora, então, depois de ter ido apacentar o rebanho
longe, Jacó então ele envia José para continuar fazendo aquilo que os irmãos mais odiavam que José fazia, exatamente observar o que eles estavam fazendo. E José então, de longe, os irmãos já o avistaram por causa das suas vestes que tanto causava inveja a seus irmãos. E ali então eles começam a arquitetar esse plano de tirar a vida de José. E ali no meio dos irmãos havia assassinos já. Se a gente perceber capítulos anteriores, nós vamos ver que Simeão e Levi mataram todos os homens de Siquém. Fizeram uma chacina completa, com requintes de crueldade, com armação, com enganação. E agora no meio ali dos irmãos estava assassinos e já elaborando matar o próprio irmão. Então, meus irmãos, paramos aqui novamente e refletimos sobre a família. E refletimos e reforçamos a necessidade de haver, então, essa reavaliação na comunicação. Porque ao fazer essa reavaliação, nós então temos a oportunidade de consertar, nós temos a oportunidade então de se reconciliar. Nós temos a oportunidade de chegar então a um denominador comum e que mantém a harmonia. Por quê? Porque nós vemos aqui que isso vai progredindo. O sábio Salomão, em Provérbios, ele diz que a contenda ela pode ser então comparada aí com as barragens, que quando vai enchendo de ódio, se não for tratada, haverá rinchas nela e poderá ter uma vazão devastadora. E é exatamente isso, é o cenário que está apontando agora aqui a história de José. José agora está diante de uma ameaça de morte. José agora está diante de uma conspiração de morte. Nós vemos agora ver a provação de José tomando proporções maiores. E a pergunta é: onde está Deus na provação de José? Aonde está Deus nas nossas provações? Aonde está Deus diante das nossas situações adversas? O texto nos responde que Deus continuava agindo ali. E agora, nesse segundo momento, nós vimos que a ação de Deus era uma ação preservadora. Deus então estava preservando José com graça. Porque nós lemos aí que o seu irmão Rúben então interrompeu esse plano de assassinato contra a José. E nós percebemos uma ação graciosa de Deus, Deus derramando a graça sobre um homem ímpio, sobre um homem pecador, sobre um homem também que estava entregue ao pecado, sobre um homem que foi capaz de se deitar com uma das esposas do seu pai, sobre um homem também que não tinha escrúpulo. E Deus então usa esse homem imperfeito com graça, derrama a tua graça sobre esse homem, para que esse homem então veio então a impedir um possível assassinato. Esse homem veio impedir uma tragédia na família. Nós percebemos que Deus usa os meios mais surpreendentes nas nossas provações para nos preservar. E às vezes, ao analisar a nossa história com um olhar míope, nós não enxergamos, nós não percebemos esses detalhes. Que Deus ele age sobrenaturalmente, mas também ele age naturalmente nas coisas naturais e usa também as coisas mais impensadas nossas para cooperar, para preservar para o nosso bem. E nós vimos aqui claramente essa intervenção de Deus, usando a vida então de Rúben para então pôr fim àquele plano de assassinato. Onde está Deus na história de José? Neste momento então, cooperando para a preservação de José com graça. E o terceiro momento que nós vemos é Deus agora cooperando para o bem de José e o seu povo. Nós vemos que ao impedir os irmãos de tomarem aquela atitude, de cometerem aquela tragédia, os irmãos então decidem vender José como um escravo.
Então eles vão lá, vamos tirar lucro disso, vamos tirar lucro dessa situação. Então eles tomam essa decisão de vender o seu próprio irmão. E eles fazem isso. E agora, para se livrar dessa culpa diante do seu pai, eles elaboram um plano aqui mais escrúpulo possível. Eles elaboram então uma encenação da morte de José. Eles tomam então aquela roupa que causava tanta inveja. Eles tomam aquela túnica, eles matam o animal, eles sujam a roupa de sangue e então enviam para o seu pai perguntando: olha, será essa a roupa do teu filho? Eles então induzem aqui ao seu pai pensar que o irmão estava morto. Nós vemos o tamanho da crueldade desses irmãos. Nós vemos o tamanho da crueldade do homem guiado e direcionado pelo pecado. Nós vemos que agora a proporção é ainda maior. Eles não só venderam como escravo, e agora eles encenam, então, enganando o seu próprio pai. Nós vemos também uma repetição de pecados. A história de Jacó foi marcada pelo engano, e agora ele está sendo enganado pelos seus próprios filhos. Os seus próprios filhos agora induz agora a Jacó num luto. Causa um luto induzido agora de Jacó. E Jacó, então, sofre muito porque aquele era o seu filho predileto, era o seu filho que ele mais amava, era o seu filho, então, ali com Raquel, com a sua esposa que ele mais amava. E ao receber isso, Jacó chora, Jacó se desespera, Jacó se entristece. E os irmãos de José, então, ali ainda com uma máscara, com uma cera no rosto, eles ainda acham espaço para consolar o seu pai diante dessa armação que durou aí por 22 anos, essa mentira. Então, o cenário agora desta família tão conturbada parece chegar no seu ápice. O cenário agora é um cenário de traição, é um cenário agora de dissimulação, é um cenário agora de luto, é um cenário de dor. E a pergunta que não quer calar: onde está Deus nessa história? Onde está Deus nessa provação de José? José vendido, José agora com um destino que para ele é incerto. A família de José agora toda envolta aí nas consequências do pecado. Talvez esse seja o melhor ponto para aqueles que olham os relacionamentos como um relacionamento sólido, descartável. Talvez esse é o ponto agora de desistir. Agora já não dá mais. Agora chegou um ponto que eu não suporto mais. Eu desisto, eu abro mão da minha família. Meus amados, ainda assim eu afirmo para você, mesmo diante desse caos, mesmo diante dessas adversidades, Deus continuava agindo na vida dessa família. Deus agora agiu cooperando para o bem de José e do seu povo, para o bem de José e de sua família, para o bem de José e para a nação de Israel. Nós vemos isso aí no último versículo, acompanhe comigo aí. Depois de narrar essa cena de luto, de dor, de engano, de traição, nós vemos que o verso 36 abre dizendo: entre mentes, ou seja, em meio a tudo isso, ou seja, diante deste cenário, ou seja, diante dessa cena, ou seja, diante do luto, diante da dissimulação, diante da traição, diante dessa adversidade toda, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda. Então, entre mentes, ao meio a toda essa adversidade, Deus continuava agindo, cooperando para que o seu propósito para aquele povo fosse agora, chegasse ao seu resultado final. Em meio a todo esse cenário, Deus continuava cooperando em meio àquela situação adversa. Deus continuava conduzindo agora José para o Egito, aonde ali seria realizado aquele sonho que ele deu para José.
Aquele sonho que trouxe a José esperança. E agora Deus age cooperando para o bem, não só de José, mas para toda a sua família. Porque esse ato, essa ascensão de José ao governo do Egito, iria proporcionar a José, a sua casa e ao seu povo uma preservação. Uma fome estava anunciada já, uma fome de 7 anos. E através da instrumentalidade de José, Deus usou José para administrar de tal forma que houve alimento para este momento de fome. José então foi o instrumento para o sustento da sua família. E diante disso tudo nós vimos que essas provações de José, que só teve o seu início aqui, nós iremos continuar vendo e acompanhando nas próximas exposições, que teve o seu início aqui. Essas provações todas, elas cooperaram para a vida de José. Elas cooperaram para a vida de José de que forma? Elas cooperaram para a vida de José para moldar, para transformar a vida de José, para se assemelhar à vida de José, à vida de Jesus Cristo. A moldar a vida de José, à vida de Jesus Cristo. E de fato muitos percebem aqui que José ele foi um tipo de Cristo. O que é isso? Um algo imperfeito que refletia algo perfeito. Então José, na sua imperfeição, José apesar de ter sido grande parte da sua vida obediente, um homem temente a Deus, mas José também era falho, José também tinha suas imperfeições, José também era afetado pelo pecado. E nessa provação e nas atitudes que ele teve diante das provações, ele se assemelhou a Cristo, ao perfeito, ao homem perfeito, ao Deus perfeito. E Deus e Jesus, ele passou por provações semelhantes a essa de José. Jesus também não foi recebido bem pelos seus irmãos. Jesus também recebeu ódio dos seus irmãos quando veio na terra. Jesus também foi vendido. Se aqui a proposta de venda de José foi por Judá, Jesus foi vendido por Judas. Jesus também foi ameaçado de morte. Jesus também passou e recebeu conspirações contra a sua vida. Mas, sobretudo, Jesus se entregou por nós. E essa entrega de Jesus, ele nos trouxe perdão. Ele morreu para nos perdoar e ele viveu para nos justificar. E ele viveu uma vida obedecendo à lei. Ele viveu uma vida de obediência total, para que essa justiça alcançada por ele fosse imputada em nós. Então, meus irmãos, se ao olhar para a vida de José, nós vamos perceber mais para frente que José foi o instrumento para a preservação do seu povo, foi o instrumento para a preservação da sua família. E ele foi o instrumento ali também para a reconciliação da sua família. Jesus é o instrumento da reconciliação da nossa vida com Deus. Jesus é o instrumento de reconciliação da nossa família. Então, meus irmãos, eu não sei se a sua família está tão desarrumada como essa família de Jacó. Faça a sua análise. Eu acredito que não. Mas, independente da situação que a sua família se encontra hoje, Deus continua agindo no meio da família, que foi a instituição que Ele mesmo compôs. Deus instituiu a família. Deus é o autor dessa instituição chamada família, e Deus age nessa família de forma a reconciliar, de forma a restaurar relacionamentos. Então, eu quero te chamar para uma reflexão final. Eu quero te chamar agora também para você trazer à sua memória como está a tua família. Fazer uma releitura da sua família.
E através, à luz deste texto, eu quero te desafiar a que você possa moldar a sua vida com essa palavra. Para isso eu quero te chamar para uma oração. E neste momento eu quero chamar o pastor Enoque para conduzir-nos nessa oração. Então faça isso com fé, crendo que Deus continua atuante no meio das provações. Mais do que nunca nós temos sido confrontados pela realidade de que a Bíblia não é um livro de heróis, mas o que está em foco na palavra de Deus é a graça do Senhor Jesus, a graça desse Deus que não desistiu de nós. E hoje nós vimos que Ele não desistiu da família. E você pode crer que Ele não desistiu da sua família. O que está em foco é a graça do Senhor Jesus. Mas para orar com você, para que essa oração não caia aí no vazio, você precisa saber quem é você nessa história. Se a gente olha para José e consegue ver que ele é o filho que é enviado aos irmãos, pelo bem dos irmãos, mas que é traído, odiado e traído, de certa forma, né? Morto pelos irmãos. Não foi morto pelos irmãos, mas desejaram a sua morte, o jogaram na cisterna, venderam a ele. Você pode ver Jesus nessa história. Eu quero que você pense quem é você nessa história, porque talvez você seja esse traidor. Talvez você esteja vendendo Jesus por um procedimento de vida, uma atitude na sua vida que é desprezível, que te coloca como inimigo de Deus, como inimiga de Deus. E essa oração, quando nós reconhecemos, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor se entregou por nós. Se nessa oração a gente vai reconhecer que Deus cumpre os seus propósitos, e aí nós vamos nos lembrar de tudo o que Ele nos falou, e quem sabe você possa lembrar do dia da sua conversão, o dia que Jesus Cristo te fez promessas eternas. Você possa também se lembrar agora de qual é o estado da sua alma. Qual é o seu estado agora? Será que você tem vivido em conformidade com essa graça, com esse envio do Pai a seu favor? Como é que você tem tratado Jesus Cristo? Você tem fingido que Jesus Cristo não está vendo a sua vida? As questões dentro da sua família, irmão, irmã, assim como na família de Jacó, não vieram de fora, foram produzidas ali dentro por causa do pecado dentro daquela casa, dentro daquela família. Todos eles pecadores, assim como nós, pecadores. Alvo da graça de Deus? Sim. Mas enquanto permanecer no pecado, sofrerá as consequências do pecado. Se você não desistir desse procedimento que tem trazido a confusão para dentro da sua casa, se você não tomar a decisão de tratar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se você, esposa, não tomar a decisão de se submeter ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo, se vocês, pais, não tomarem a decisão de não irritar os seus filhos, se você, filho, não tomar a decisão de honrar seu pai e sua mãe, por mais que a graça de Deus seja direcionada a você, você sofrerá as consequências do seu pecado. É dia de dizer: Senhor, atua sobre a minha vida agora. Como o Senhor fez naquele momento em que tudo ia dar errado para José, mas o Senhor foi ali e preservou a vida dele. Senhor, José era inocente naquela situação, pelo menos, mas eu não sou inocente. Ainda assim,
eu clamo pela tua graça. Ainda assim eu clamo pelo teu perdão. Ainda assim eu clamo pelo socorro do Senhor na minha família. Então eu quero que você feche os seus olhos e pense na sua casa, mas pense nos seus pecados. Essa pregação não é para o seu marido, essa pregação não é para a sua mulher, essa pregação não é para os seus filhos, essa pregação é para você. É para mim, é para que nós possamos nos humilhar diante de Deus. Porque um coração contrito e quebrantado Ele não rejeita jamais. Porque aquele que se arrepende dos seus pecados encontra em Deus misericórdia. Vamos clamar pela nossa vida e pela nossa família. Senhor Deus, tem misericórdia, Deus, de um povo que o Senhor escolheu, mas que às vezes não age como o povo escolhido, age como se fôssemos ímpios. De gente, Deus, que tem famílias inteiras, uns te conhecem, outros não. Uns têm agido conforme o Senhor deseja, outros não. Uns, Senhor Deus, têm buscado, têm desejado o Senhor, outros estão até felizes que tem pandemia, não tem que ir para a igreja. Senhor Deus, tem misericórdia daqueles que têm o coração desviado do Senhor e, sendo desviados do Senhor, são controlados pelos seus pecados, porque a palavra do Senhor diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Há pessoas hoje sendo escravizadas, sendo controladas pelo pecado, que conduz à escravidão e à morte, porque o salário do pecado é a morte. Deus, tem misericórdia, tu és o Deus da vida. O Senhor se manifestou para trazer vida. Desde o Gênesis, quando o caos estava ali, o Senhor disse, haja luz. O Senhor trouxe a existência o que não existia, o Senhor trouxe vida. Senhor, quando pecaram, o Senhor prometeu salvação. A tua promessa se concretizou em Jesus e hoje nós estamos aqui crentes em Jesus, mas sabendo que somos pecadores terríveis. Precisamos do perdão, precisamos da transformação, pedimos misericórdia e salvação para nós e para os nossos filhos. Por isso nós lembramos das promessas do Senhor. O Senhor diz, esta promessa é para vós e para os vossos filhos. O Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que esse Espírito se manifeste na nossa família. Que esse Espírito convença a nossa família de que todos precisamos estar com os joelhos dobrados diante da cruz de Cristo Jesus. Que todos nós precisamos curvar os nossos pensamentos diante do Senhor para dizer, Senhor, os teus pensamentos são melhores que os meus. Eu estou disposta a seguir a Jesus Cristo até a cruz. Porque eu sei, Senhor, que a tua promessa eterna não pode ser tirada de mim, que o Senhor cumprirá os teus propósitos na minha vida e na vida da minha família. Nós, ó Deus, queremos dizer que existimos para honrar o Senhor. Tem misericórdia de nós, abençoa a tua igreja. Ó Deus, abençoa, proteja a tua igreja. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, a palavra de Deus é para nós, é a palavra do nosso Pai. Coloque em prática na sua vida, creia, tome uma atitude, mude de caminho. Que o Senhor Jesus abençoe sua semana, te encha de alegria, de esperança, porque Deus não desistiu da sua família, não desiste dessa família que é a família de Deus.